Ravi_Volvok13 lançou a seguinte: acha que o Kaido realmente sentiu a mordida do Momo ou foi só um susto? Eu e Lip, durante meses e meses, rimos e rimos da possibilidade de Momonosuke adulto. Mas se tornou verdade. E aí, quando a gente viu que virou verdade, a gente teve que rir da outra coisa que achava que ainda tinha graça, que não era verdade. E justamente era o Momo nível Yonkou automático. Então agora não sei mais do que rir, além de mim mesmo. As brincadeiras à parte, se você viu no último capítulo, a mordida que o Momonosuke tá no Kaido, pra mim é muito mais simbólica do desenvolvimento emocional dele. O Luffy falando, olha só, você consegue também. Ele dá um soco no Kaido, um Elefantogun, né, praticamente um soco com haki do armamento e Gear Third ativado, além do Gear Second. E teoricamente esse golpe daria muito mais dano do que a mordida do dragão sem nenhum tipo de... Aqui, por exemplo, só realmente o impacto. Mas ainda é uma mordida de dragão, entendeu? Então eu acho que o Kaido sentiu, mas em termos de dano real, zero. Nenhum dano real. É mais uma coisa psicológica. Olha o Momonosuke como ele consegue atacar o Kaido, como ele consegue quebrar essa defesa impenetrável, que era muito mais psicológica entre Momonosuke e Kaido do que física, porque no físico é muito difícil o Momonosuke realmente fazer a diferença, mesmo como um dragão. E é muito curioso também a simbologia, tanto de Momonosuke incapaz perante Kaido, quanto também como ele não conseguiu nem fugir do Kanjuro e acabou sendo espancado, papo de meia hora atrás no tempo do mangá. Então o Oda botando essa diferença bem na nossa cara. Eduardo.S_16 perguntou: como a Kiko ficou do tamanho do Izo? Cara, é até engraçado você ter perguntado na semana que teve um encontro entre Kiko e Izo no anime e a Toei Animation apanha do Oda, sabia? Porque as medidas oficiais da Kiko e do Izo botam eles mais de 1 metro de diferença de altura. A Kiko é praticamente mais gigante, com mais de 2,5 metros. E o Izo é um cara alto, de 1,92, mas é isso, né? No anime, eles botam uma perspectiva ali realmente parecida pra fazer sentido de diálogo, pra ter emoção no encontro dos dois. Porque se o Izo estiver abraçando a cintura da Kiko, vai ficar esquisita. A cena vai ficar tipo aquela cena emocionante, aí o Izo vai assim, ele olha, aí tipo assim, o cinto da Kiko, tipo, qual foi, Izo? Mas comendo, dormindo bastante. Durma muito, cara. Durma muito se você quiser crescer. Quiser ficar alto, durma e durma bem. A gente basicamente tem uma plaquinha aqui que permite a liberação dos hormônios do crescimento, e esses hormônios do crescimento são liberados com maior frequência durante as horas de sono profundo. Então, se você estiver numa idade de crescimento ainda e quiser dar aquele push na altura, cara, durma bem, durma nas horas corretas, porque é uma das coisas mais importantes, além de alimentação e coisas do gênero. RDG Matos perguntou: qual o sonho que Yamato quer realizar para entrar na tripulação do Luffy? Essa pergunta é bem pertinente, porque a gente enxerga em todos os tripulantes um propósito, um sonho relativamente claro, né? O Usopp é uma coisa mais subjetiva, né? Ser um bravo guerreiro do mar, e o Jinbei tem até um propósito maior, que é a igualdade entre os tritões e humanos, alegoricamente em One Piece, pela chegada da Ilha dos Tritões à superfície. O Yamato, né, a Princesa Ônia, herdou seu propósito do Oden, mas questionando a identidade da Yamato, que sempre foi o maior dilema do personagem, né? É Oden ou não é Oden? O que ser Oden significa para a verdadeira personalidade da Yamato, que está tão intrinsecamente conectada à maior inspiração dela? Eu acredito que o desejo de ir aos mares vem antes até dela ter achado o diário do Oden nas ruínas de Kuri, antes dela ter visto ao vivo a execução de Oden. Eu acredito que Yamato sempre quis viajar aos mares em certa capacidade. Claro que a lenda de Oden é tão grande no país de Wano, ainda mais na época que Yamato cresceu, que esse propósito passa também pela admiração dela do Oden. Mas, cara, toda pessoa tem um grande ídolo. O Mbappé tinha pôster do Cristiano Ronaldo até pouco tempo atrás, ele era ainda um júnior. Então eu acredito que a vontade de buscar aventuras e ir ao mar, e esse propósito maior que a Yamato está buscando, vai ser descoberto quando ela realmente assumir a própria identidade e revelar, cara, eu sempre quis ir ao mar, eu sempre quis descobrir o mundo. Porque, no final das contas, ela está presa em um ano desde que nasceu, e o seu propósito de descobrir o mundo, descobrir o mar, é maior do que o próprio propósito de Oden. É a coisa mais importante para ela, mesmo tendo o Oden como canalizador desse sonho. Então eu acho que, no final, o grande sonho da Yamato vai ser viver uma grande aventura, ou descobrir o oceano, descobrir a grande rota,
de uma maneira bem lúdica, bem subjetiva, parecido com o do Usopp, que é virar um bravo guerreiro do mar. Fala galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Derek. Já deu o slap no like? Espero que já tenha dado, deu quase 5 minutos de vídeo, cara, tá longo o vídeo. Se você puder dar essa moral pra gente, estamos postando vídeo todo dia, estamos postando live todo domingo. Cara, se inscreve aqui no canal. E bom, já que a gente já tá aqui, eu vou chamar a vinheta, né? Venha a vinheta. O Michel Pontes, PVH, perguntou: será que Urano está na Lua? Olha, de todas as armas ancestrais, eu acredito que Urano na Lua é o pitaco mais quente do momento. Principalmente botando em perspectiva a história de capa do Enel, como ele revelou que a Lua inteira por dentro pode ser um astro artificial, com tecnologia de raças antigas que dominaram de certa maneira, uma maneira automatizada de a Lua se energizar. Cara, para que serve essa energia e por que o Enel tá lá? Já foi muito discutido, por exemplo, que se Uranus, tá? Que para quem não sabe a referência grega, Uranus era o titã dos céus, um dos titãs primordiais que formaram todo o universo mitológico da Grécia Antiga. Uranus, que é essa entidade dos céus poderosíssima, faz sentido com a Lua, né? Que também é uma entidade dos céus, é poderosíssima e tem todo um significado importante em One Piece. Fora isso, tá? Isso é só meu headcanon. O Oda cresceu numa época que Star Wars era bem popular, mesmo até no Japão. Quem garante que ele não tem uma Estrela da Morte aí no bolso pra simplesmente apontar pra Terra e quem mais perfeito do que o Enel pra gerar essa energia? Por aí eu enxergo uma possibilidade de Uranus ser tipo uma Estrela da Morte. Mas, fora isso, nada muito concreto. Nada assim, opa, vemos aí a teoria super confirmada, mas temos teorias muito boas. AF_Zong perguntou: existe alguma possibilidade da Otama entrar no bando como aprendiz? Cara, existe. Eu tenho um vídeo sobre isso que discorre bastante sobre a possibilidade não só da Otama, como até o Momonosuke ou a Otoko entrarem pro bando, porque são as 3 crianças, né? Um novo aprendiz. Só que a gente tem que botar também em perspectiva o conceito de aprendiz em One Piece. A gente foi apresentado alguns aprendizes. Marco, na tripulação do Barba Branca, ele era um aprendiz. Shanks e Bug, na tripulação do Roger, eram aprendizes. Só que esses casos específicos, temos que lembrar também, envolvem Roger e Barba Branca no auge com uma idade mais avançada. O Luffy tem só 19 anos de idade. Ele não tá na idade de ter um aprendiz, de ensinar muita coisa. Ele tá na idade de viver, de experimentar. Então, será que agora é o momento para entrar um aprendiz? Eu imagino que não. Acho que existe a possibilidade. Eu amo a Tama, é uma das minhas crianças favoritas da história de One Piece. Mas, infelizmente, ela no bando seria um pouco viagem. Canal.akagami. Podemos afirmar que Zoro tem a maior resistência do bando? Primeiramente, gente, vídeo especial Araújo tem desenhado os criadores de conteúdo de One Piece. Vossa Senhoria foi desenhado, esse grande artista Araújo. Então, vou deixar o link na descrição, dê uma força lá pro canal Akagami, eles criam um conteúdo muito maneiro e tem também a minha reação ao desenho. E também agradecimento meu ao Araújo por ter feito essa arte maravilhosa. Obrigadão, Araújo. Resistência é um conceito bem abstrato por si só, né? Vamos pensar o que significa resistir, o que significa resistência de verdade. Porque botando em perspectiva, os próprios comandantes de Yonkou podem iluminar pra gente diferentes tipos de resistência. Katakuri, por exemplo, ele é muito resistente simplesmente por não tomar golpes fáceis, mas aí quando a gente discute os golpes em si, a gente pode apontar o Jozu como superior fisicamente. A Akuma no Mi dele do diamante permite ele ser hiper resistente. O Marco, no entanto, tem uma Akuma no Mi defensiva, só que uma resistência diferente, uma resistência que ele toma o dano, mas se cura rapidamente. Agora, eu acho que o patamar que tem que ser usado para definir a resistência é realmente tomar o dano, não simplesmente desviar, e a sua capacidade de resistir a essa dor. E nisso a gente tem que falar sobre o Zoro. O Zoro, eu argumento, sobreviveu aos maiores picos de dano da obra. Não somente no momento do não aconteceu nada, no final do arco de Thriller Bark, como principalmente tankando agora no capítulo 1010, um ataque mais poderoso da história de One Piece, combinado entre Big Mom e Kaido. Temos que levar em consideração também que o Zoro já partiu para várias sagas com um dano no corpo e tendo que lutar para superar essas dificuldades. Por exemplo, em Sabaody ele fica mega vulnerável contra o Kizaru, porque ele justamente está tomando a rebordose do dano que ele tomou do Kuma, e também em Arlong Park, na luta dele contra o Hachi, ele está completamente cheio de cortes profundos feitos pelo
Mihawk que detonou ele lá em East Blue. Então o Zoro, sem dúvida, é um dos mais resistentes do bando. Só que a gente tem que fazer o argumento para o Luffy também. O Luffy provavelmente teve uma sequência que foi a sequência de dano a longo prazo de maior quantidade absoluta, quando a gente considera. Por quê? Em Impel Down, ele foi completamente destruído pelo Magellan, tomou porrada do Barba Negra, além de outras circunstâncias, ele tomou muito dano e o tempo todo ele ficava tentando se superar com os hormônios do Ivankov, que também causam dano a longo prazo, porque diminui os anos de vida. Fora toda essa sequência insana, ele ainda foi pra Marineford e todo mundo sabe a sova que ele tomou lá, chegando até a tomar o maior dano psicológico possível, que foi a perda do Ace perante seus próprios olhos. Um dano absurdo quando a gente leva em consideração. Então, resistência por ser esse conceito subjetivo, abre o leque para várias respostas. Eu acredito que em picos absolutos, o Zoro tem sim a maior resistência, mas talvez a longo prazo eu entregue esse reconhecimento pro Luffy, porque a quantidade de dano que ele toma e continua lutando em alto nível, eu acho que é incomparável. Podem chamar de protagonismo que seja, mas eu acho que objetivamente na obra temos que considerar que o Luffy é hiper resistente. Douglas Fernando 88. Zoro pode ficar em um ano após o arco, mesmo se for para se recuperar após os ferimentos? A gente sabe que de certa maneira o Zoro vai ser cobrado por esse dano, né, que ele tá resistindo tomando a droga do Miyagi Sensei lá de Zou. Mas, falando a verdade, eu imagino que, mesmo que o Zoro fique incapacitado depois do arco, meu Deus, tô conseguindo me mexer, os caralho, tô muito mal, ele ainda vai junto com a galera pra Elbaf, a gente tá chegando no final de One Piece e não temos mais muito tempo pra fazer esses grandes distanciamentos do bando. O mais recente foi o Jinbei, mas o Jinbei não tinha ainda dado aquela entrada no bando oficialmente. Por exemplo, a gente ainda nem teve o grande brinde para receber ele, como no episódio 992 ficou pendente com o Luffy e a galera. Reutilizar esse artifício com o Zoro ficando para trás, talvez ensinando o Momonosuke, cuidando dos seus ferimentos, até faria sentido de certa maneira, mas eu acho que seria um pouco repetitivo e o Zoro é tão intrínseco ao bando que deixar ele fora, ainda mais tratando com outras pessoas, pra mim não faria sentido. Ele é o perdidão, mas não tão perdido assim, né? Ele tem que estar, pelo menos, nos arredores, então eu enxergo o Zoro indo direto pra Elbaf ou pra saga que for em sequência ao ano, independente dos ferimentos. Aurílio Underline Ferreira, Momo nível Yonkou automático? Cara... Eu acho que a gente nunca teve tão perto do meme, né? Ele deu um golpe no Kaido, cara. Ele mordeu o Kaido. Isso é nível Yonkou automático? Ah, vamos falar que sim, pô. É isso, é verdade, pô. Confirmado. TLG Underline. O Kumadori da CP9 controla até o cabelo. Acha que ele mexeu o Eiba sem piscar o boto? Meu Deus. Que horror, mano. Cara... Agora, respondendo objetivamente, se alguém consegue é ele. Força, Kumadori! Não, Camilo.ian perguntou, Whole Cake ou Dressrosa? Qual o melhor arco na sua opinião? Cara, eu sou Whole Cake Boy, fanboy de Whole Cake, eu derroto Yonkou com bolo, eu choro na chuva, eu aceno cigarro sem conseguir acender, entendeu? Eu tomo volta da pudding, eu sou Whole Cake até o fim. Dressrosa tem o meu vilão favorito, que é o do Flamengo. Não consigo expressar a minha emoção de ter ele protagonizando, melhor, antagonizando o arco. Mas Whole Cake Island, pra mim, é um novo nível. Fora que eu amo a Big Mom e a temática é muito legal. Essa temática dark. Fabric Pires. Em tese, Shebeck é o pirata mais forte de todos, já que precisou do Roger mais Garp pra dar fim nele. Cara, em tese, né? Mas a gente não sabe como é que rolou. A gente não sabe se ele tomou traição dos Piratas Rocks. A gente não sabe se de fato Roger e Garp lutaram junto contra o Shebeck. A gente não sabe se estavam evitando alguma outra parada. Não sabemos. Dá pra assumir, dá pra teorizar, dá pra fazer em tese? Sim. Ele é absurdo. O cara é absurdo de poder. Por quê? Porque não teria como controlar Barba Branca, Kaido, Shiki, Capitão John, Wang Zi, etc. na mesma tripulação sem ser pica. Então o cara é brabo. Mas fora isso, não podemos afirmar muita coisa. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. A gente para relaxado. Checa os vídeos que vão passar aqui. Live todo domingo. Vídeo todo dia útil. Às vezes até sábado sai. Então, dê essa moral pra gente. É isso, galera. Valeu!
Fala galera do podcast secreto do Chapéu de Palha, mais uma edição maravilhosa desse podcast que serve para as pessoas ficarem curiosas até o final do vídeo, né? E eu fico curioso também, porque eu ligo o microfone e eu não sei o que eu vou falar, mas para mim é muito importante não falar muito, para não dar conteúdo à toa. Então, muito obrigado por terem ficado com mais uma edição do podcast secreto do Chapéu de Palha. Adeus!